Olá, hoje eu vim trazer um tema um pouco polêmico sobre um jargão que muitos cristãos dizem que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. E me perguntaram se isso é bíblico? Com certeza não é bíblico. A Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala pelo contrário, que Deus odeia o pecado e também odeia o pecador. Mas por que muitos cristãos ou pregadores dizem isso? Eles pregam somente, às vezes, um atributo de Deus, esquece o atributo da justiça de Deus, o atributo que é a santa ira de Deus, porque até a ira de Deus ela é santa. Então nós não podemos fazer, nós temos que pregar de uma forma coerente todos os atributos de Deus e para quem são os seus devidos atributos. Mas questão é isso, nós temos que dividir em duas partes. O que a Bíblia nos diz que Deus fala sobre o pecado? Vamos ler em primeiro texto, está lá em Hebreus 1,9, que diz assim: o Senhor ama o que está certo, odeia o mal. Portanto, Deus, o seu Deus, derramou mais alegria sobre ele do que sobre qualquer um outro. Vamos ler também em Provérbios 6, do 16 ao 19, que diz assim: há 6 coisas que o Senhor odeia, e uma última que ele simplesmente detesta: olhos arrogantes, línguas mentirosas, mãos que derramam sangue inocente, o coração que só pensa em fazer o mal, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que profere mentiras, que prejudicar alguém, e o que espalha a discórdia entre os irmãos. Segundo esse texto ao qual nós lemos, fica bem claro que Deus odeia o pecado. O pecado ele é tão tenebroso que Deus abomina de certa forma ou completamente o pecado. Deus abomina de uma forma rigorosamente o pecado, porque Deus é santo. Então Deus não compactou com o pecado. A partir disso nós vemos que o pecado diante de Deus ele é tenebroso, ele é muito ruim. Então Deus não gosta, Deus detesta, Deus abomina o pecado. Mas e agora? Será que Deus ama o pecador? De certa forma, vamos analisar alguns textos, principalmente um primeiro que está em Salmos 5, né? Salmos 5, 4 e 5, que diz assim: o Senhor não é um Deus que tem prazer na injustiça. O Senhor não tolera o mal, por menor que seja. Por isso, quem pensa muito de si mesmo não terá lugar na sua presença. O Senhor odeia todos os que praticam a maldade. Vamos ver outro texto que está em Salmos 11, versículos 5 e 6, que diz assim: ora, o Senhor põe à prova os que lhe obedecem e também aqueles que não lhe dão importância. Ele detesta quem vive à base da violência. Ele castigará os maus com chuva e fogo de enxofre. Ele castiga a maldade dessa gente com um vento que queima como fogo. Então nós vemos que dois textos é bem claro na nossa leitura e diante de nós, que Deus ele detesta o pecado, abomina o pecado e também detesta o pecador. A diferença, e uma coisa bem interessante que nós podemos analisar, que esse pecador ao qual o texto nos fala é os ímpios, os iníquos. Por quê? Nós somos pecadores, eu sou um pecador. A diferença de um pecador diante de Deus remido e lavado pelo sangue de Cristo é que o nosso pecado ele é um tropeço. Acredito eu que seja na minha e na sua vida um tropeço, não é um premeditado. Diferente do pecador iníquo, aquele que se vive no meio da iniquidade. Esse que vive no meio da iniquidade não reconhece Deus, não tem Deus no seu coração, como os Salmos diz que não há Deus no meu coração, então pecarei. Aquele que não acredita na existência de Deus. Então esse, como nós éramos, e Efésios 2, 7, parte B vai falar que nós também um dia estávamos debaixo da ira, da tal ira de Deus, assim eles estão debaixo da ira de Deus. Então Deus detesta o pecador iníquo, o pecador ímpio, aquele que mantém-se no pecado, aquele que de certa forma vive se alastrando, vive se cada vez mais cometendo a iniquidade, diferente de nós que somos pecadores sim,
somos pecadores, mas nós somos, o nosso pecado, ele é debaixo da vista de Deus, nós pecamos de uma forma que é um tropeço. Nós não pecamos da forma que o iníquo, que aquele que vive na iniquidade, ele programa o pecado. Não, nós tropeçamos, mas cremos que se Deus quiser revelar o seu Filho ao coração dessas pessoas, eles sim serão salvos, sem dúvida nenhuma. Se o amor de Deus alcançar o coração transformando eles, sim, mas até então a Bíblia fala que Deus odeia o pecado e Deus odeia também o iníquo, o pecador iníquo que mantém-se na lama, no lamaçal do pecado. Mas, gostaria de deixar um texto para finalizar isso e que nós possamos ler, meditar na Bíblia, buscar entendimento acerca da palavra de Deus. E o texto que eu deixo para a gente é assim, está lá em Hebreus 12, 28 e 29. Visto que nós temos um reino que nada pode destruir, sejamos agradecidos, servindo a Deus com corações gratos e com santo temor e reverência, porque o nosso Deus, ele é um fogo consumidor. Amém? Fiquem com Deus, um abraço e um beijo no coração de todos.